Vocês vão assistir agora uma série de aulas relacionadas à afetividade e sexualidade. Um tema bastante delicado, mas fundamental na formação dos adolescentes e jovens. Iremos ver estes assuntos a partir da realidade juvenil, como também à luz do Espírito Santo, à luz de Deus e as orientações da Igreja. Essa primeira aula, iremos tratar dos valores que fazem parte da vida da pessoa humana e dessa maneira abrem para os outros temas relacionados à afetividade e sexualidade. Olá, estamos começando mais uma disciplina do curso de capacitação para acompanhantes de adolescentes e jovens. Eu sou Marcelo Armoa, sou jornalista e músico e nesta aula eu vou falar um pouco sobre valores da vida. Está na consciência de cada ser humano que a vida é um bem, uma alegria e precisa de cuidados para produzir tudo a que foi chamada a ser. A vida é sagrada. No íntimo, sabemos que é dom de Deus ter nascido e estar vivo. Só Deus pode dar a vida e mostrar os melhores caminhos para a sua realização. É Ele que nos chama a vida e cuida de cada criatura com amor, como uma mãe cuida de seu filho e também como um bom pai, que escuta e atende o pedido de seus filhos. Deus é o primeiro interessado em nossa vida e em nosso bem. Jesus nasceu para nos dar a vida e morreu na cruz para que nós tenhamos vida e vida plena. Deus criou tudo o que existe e nos deu a tarefa de cuidar de tudo o que foi criado. Essa confiança de Deus também é prova de seu amor por nós e do valor que a vida tem. Cabe a cada um de nós, em todas as circunstâncias, defender, promover, venerar e amar a própria vida e a de todas as pessoas. Deus nos chama para viver o amor e assim alcançar o amor perfeito que é Ele próprio. Vivendo o amor nessa vida ilimitada, chegaremos à vida plena, que é a eterna felicidade. Não temos dúvida de que somente em Jesus Cristo podemos encontrar o verdadeiro caminho para a vida. Ele mesmo nos lembra em alguns trechos do Evangelho de João: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Viver bem é valorizar e defender a vida. A minha, a sua, a de todos nós. O ser humano, além da capacidade de amar, caracteriza-se também por sua liberdade e inteligência. O amor de Deus fez dos seres humanos pessoas à sua imagem e semelhança, com um corpo de carne e osso. Animou-nos com um sopro divino, que nos faz desejar a felicidade. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não para de procurar. Nós passamos a vida buscando a felicidade, e nem sempre lembramos que ela não existe pronta nas coisas, nos momentos, nas pessoas. Ser feliz é viver a vida segundo os olhares, os desejos e as inspirações do Criador. A felicidade é construída durante a vida toda. E isto só é possível a partir de nossas opções, valores, renúncias e discernimento. Deus, autor da vida, é autor da felicidade que a embeleza. Somente com Ele, ela pode ser purificada e orientada para não se tornar simples busca egoísta de prazer. A verdadeira felicidade pensa nos outros, não prejudica ninguém, é ética, contribui com o aperfeiçoamento da humanidade. A felicidade vinda de Deus se espalha e contagia a todos num desejo coletivo de bem comum. Deus concedeu a cada ser humano a capacidade de organizar a sua vida e planejar o seu futuro. Somos cooperadores da criação. Deus nos deu esse dom, que nós chamamos livre-arbítrio. Podemos decidir o que nos convém e o que não nos convém. E isso pode nos levar ou não ao prazer de viver. Este dom que Deus nos dá também nos responsabiliza, porque nossa inteligência nos diz quais são os atos que vão produzir o bem e quais são aqueles que vão produzir o mal para nós mesmos, para os outros, para a natureza, para a história. A liberdade que escolhe fazer o bem nos deixa alegres. E essa alegria é um sinal de felicidade. Não podemos, porém, confundir liberdade com libertinagem. O ser humano é livre para fazer o bem.
Abusar da liberdade, no entanto, fazer com o que não convém para o seu próprio bem e para o bem do próximo, decorre da possibilidade de decidir fazer o mal. O limite da nossa liberdade é a dignidade de ser humano, é o respeito para com a vida de todos. Quando usamos a nossa liberdade sem levar em conta a dignidade humana, na verdade, nos tornamos escravos de maus hábitos, ficamos presos a certos vícios. Por isso, podemos dizer que ser humanamente livre é ser capaz de optar pelo bem e pela verdade. É ter coragem e força para renunciar a todo o mal. É não se apegar a coisas apenas aparentemente boas. É pensar no futuro e no bem de todos. As nossas decisões em busca da felicidade nos colocam numa gangorra. De um lado está a confiança, do outro a prudência. É preciso ousar e confiar, mas sem a prudência corremos sérios riscos e comprometemos a vida. É preciso discernimento. Nas nossas relações humanas, entre amigos e colegas, devemos ter o cuidado de conhecer bem as pessoas antes de pedir a elas conselhos, opiniões sobre as questões que nos preocupam. Assim, podemos ir formando uma corrente com esses elos: o amor, a prudência, a liberdade, a confiança, que estão todos ligados entre si pela inteligência, porque é ela quem vai dar uma resposta verdadeira a respeito de cada um desses elos. A prudência é uma qualidade de quem conhece a verdade e age conforme a razão. Ela é uma das principais virtudes, porque nos ajuda a evitar muitas atitudes impensadas, aquelas que podem nos causar algum tipo de dano. A prudência diz respeito à razão humana, faz a pessoa pensar antes de agir, antes de tomar uma decisão. Quando alguma ação ou decisão coloca em risco a vida, a saúde, a juventude, a felicidade, é aí que precisamos ouvir a voz da consciência, a voz de Deus, que nos fala ao coração, e através de pessoas maduras e serenas, que Ele coloca em nosso caminho. Para nós, cristãos, a prudência é a ação ou postura que assumimos, segundo o Evangelho, em benefício da vida. Pelo exercício da razão e da oração, vamos nos determinando na escolha do bem e na recusa do mal e do pecado, que destroem a vida, e os valores que a dignificam. A fidelidade é um sinal de coragem e prudência. Coragem, porque quem é fiel tem força para vencer a preguiça de ficar acomodado, tem força para vencer o egoísmo e o orgulho, que fazem pensar mais em si mesmo do que nos outros, e tantos outros hábitos que nos empurram para o mal. Também é um sinal de prudência, porque consideramos que entre um bem passageiro e a felicidade completa, escolhemos o melhor. Procuramos ser fiéis à felicidade que Deus planejou para cada um de nós. Às vezes, não somos capazes de manter plenamente a fidelidade, mas Deus é sempre fiel e envia seus dons para que cada vez tenhamos força para fazer o bem. A consciência do cristão segue 3 normas gerais. A primeira, jamais é permitido fazer o mal para que dele provenha um bem. Em segundo, cumprir a chamada regra de ouro. Tudo aquilo que quereis que os homens façam a vós, fazei-os vós mesmos a eles. Por último, a caridade passa sempre pelo respeito do próximo e da sua consciência. Somente o ser humano apresenta a capacidade para viver o amor em suas diferentes manifestações. O amor materno, o amor de irmão, o amor de amigo, o amor a Deus, que são as relações entre as pessoas. Mas também usamos a mesma palavra para relações não com outras pessoas, mas relação entre uma pessoa com realidades impessoais. Amor à arte, amor ao estudo, amor ao trabalho, à terra, amor à vida. Na verdade, todas essas expressões do amor revelam algo na natureza humana, o potencial para amar. Deus é amor e criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, dando-lhes a capacidade para viver o amor verdadeiro. É necessário aprender a amar para que o amor pleno não se reduza a um simples sentimento, muitas vezes confundido com um instinto natural. Se não lembrarmos de que o amor exige compromisso, transparência, verdade, fidelidade,
podemos facilmente nos frustrar. Nas suas diversas modalidades, só constituirá amor verdadeiro aquele que estiver ligado ao amor de Deus, que é a fonte de todo o amor. Somente Ele, que nos amou até o fim e com todo o seu ser, poderá nos ensinar a medida certa do amor. São os afetos que nos movem, e isso quer dizer que muitas vezes fazemos coisas de que nos arrependemos porque fomos movidos por um sentimento negativo, como uma raiva, tristeza. Esses sentimentos podem nos levar a tomar decisões que nos prejudicam a nós mesmos e aos outros. Por isso, é muito importante identificar os sentimentos e aprender a conhecer os nossos afetos, para ouvir conselhos ou para agir somente quando fomos movidos por sentimentos confortantes, como a paz, a alegria e o próprio amor. Cada indivíduo traz consigo as marcas das experiências afetivas que são vividas nos diversos relacionamentos que manteve desde o seu nascimento. É na convivência diária, que formamos e damos conta da nossa identidade. E esta pode ser alterada conforme a fase da vida em que nos encontramos. O outro, aquele que nos auxilia a descobrir quem somos, é principalmente Deus. Na história de nossa identidade, não podemos perder de vista a identidade primeira e fundamental. Isso quer dizer que todos nós somos filhos e filhas de Deus, filhos de um Pai que nos ama e nos criou à sua imagem e semelhança. Algumas condições, no entanto, favorecem a autoestima. São elas: conhecer-se bem nos aspectos positivos e negativos da nossa própria personalidade, aceitar-se e amar-se como é, ser autêntico e encarar com serenidade aquilo que precisa ser melhorado, transformado. E tudo isso depende da vontade de uma decisão pessoal. A autoestima pode ser conquistada e constitui o principal fundamento da autorrealização. Com ela, temos mais tranquilidade nas decisões e escolhas, favorecendo o amadurecimento do amor a nós mesmos, ao próximo e a Deus. Em nós interagem, simultaneamente, várias dimensões da vida. Somos um todo, somos sentimento, relação, desejos, corpo, pensamentos e espírito. Tudo isso, em cada pessoa, tem características tais que fazem a identidade de cada um. A pessoa é uma só, mas as dimensões da sua vida são muitas. Conseguir equilíbrio entre desenvolvimento do corpo, da mente, do espírito, das emoções é um grande desafio, não é fácil. O segredo do sucesso da vida está, então, no conhecimento e crescimento de todas essas dimensões. Um projeto de realização pessoal é o caminho para a interação de tudo isso. A afetividade e a sexualidade fazem parte desse conjunto. Realizar-se é encontrar-se com a sua própria identidade, nas relações consigo mesmo, com os outros, com Deus, com a sociedade organizada, e estar consciente de que você escolheu um jeito adequado de atingir os seus objetivos. Ainda mais, é ter consciência de que esse processo não é algo acabado, pronto, que um dia se alcança para sempre. A vocação cristã é dada no batismo. Ao sermos batizados, somos modificados pela graça de Deus. E isso acontece quase sem que a gente perceba. A vocação específica é aquela que descobrimos durante nossa caminhada de cristãos. É aquela que mais depende de uma resposta consciente, consentida. É a partir da vida do batismo que fazemos opções e escolhas que determinam alguns aspectos de nossa identidade. A vocação exige uma atitude de escuta. O segredo de tudo isso está em descobrir o que Deus quer da gente e responder a Ele com alegria, com amor, disponibilidade, coragem, com compromisso. A fé, a oração, a reflexão e a ajuda de pessoas mais capacitadas, mais maduras, serão principais instrumentos para acertarmos nas escolhas fundamentais de toda a nossa vida. O ser humano não foi feito para viver só. Não é bom que o homem esteja só, já nos fala as Escrituras. A família é a nossa primeira escola. Lá aprendemos a viver em comunhão,
a dividir, a partilhar, a obedecer, a agradecer, a respeitar as nossas diferenças, a dar atenção aos idosos e aos enfermos. Aberta à sua comunidade, a família exerce a cidadania na construção de uma sociedade melhor, para um mundo cada vez mais desafiador. É a família que oferece condições mínimas de sobrevivência ao ser humano, como moradia, alimentação, saúde, educação, segurança e trabalho. A família é a igreja doméstica. Ali se aprende as primeiras noções fundamentais sobre Deus, religião, oração, Bíblia e vida em comunidade. A fé é um dom recebido do batismo e cresce com a catequese e com a prática diária, até se tornar uma fé adulta, capaz de promover atitudes coerentes e integradas com a sua vida pessoal. Essa integração, fé e vida, é o que chamamos de espiritualidade. Pois não basta ter fé, é preciso viver a partir dessa fé. A espiritualidade cristã se alimenta e amadurece através de oração pessoal, oração comunitária, participação na comunidade, a leitura orante da Bíblia, muito importante, vivência dos sacramentos, devoção à Nossa Senhora, nossa mãe, participação em encontros espirituais, leituras e outras reflexões espirituais. Terminamos aqui essa aula sobre os valores da vida. Na próxima, nós vamos nos aprofundar sobre a sexualidade, a adolescência, a relação sexual, a ternura e a castidade. Até lá!